Estou dando início à gravação, ok? E vamos dar início à nossa aula agora. Então, vocês estão vendo aí, na página 280, vamos começar a estudar polígonos inscritos, certo? Polígonos inscritos, ok? Então, observe. A gente sabe que um polígono é regular quando? Quando ele tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos também congruentes. Não é verdade? Nós já estudamos sobre polígonos. Um polígono é regular quando tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. Tipo, o quadrado, né? O quadrado, ó, o polígono regular. Só para vocês lembrarem. Polígono regular. É o polígono, né, que tem todos os lados e todos os ângulos internos congruentes, né? Com a mesma medida, né, gente? Ó, se vocês observarem o quadrado, a gente tem os 4 ângulos do quadrado são congruentes, ó, iguais a 90, não é isso? Certo? E os 4 lados com a mesma medida, né? L, L, L. Então, esse é um exemplo de um polígono regular bastante conhecido. Outro muito conhecido para nós é o famoso triângulo equilátero, né, gente? Ó, triângulo equilátero. Vocês observam que os ângulos internos são todos iguais a 60 graus, né? Estão lembrados? Triângulo equilátero. Então, os ângulos são congruentes. E os lados também são congruentes, né? Tem os 3 lados também com a mesma medida. São exemplos de polígonos regulares, tá bom? Agora, todo polígono é inscrito ou circunscrito a uma circunferência. Quer ver uma coisa? Olha só. Olha só. Polígonos inscritos. Ó, polígonos inscritos na circunferência, ou seja, que estão dentro da circunferência. A gente pode dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, ó, o triângulo equilátero, tá vendo? Ó? Tá vendo? Esse polígono ele é inscrito, ó. Os vértices são pontos da circunferência, tá vendo? A gente poderia ter também quem? Outro exemplo de polígono inscrito, um hexágono. Ó, tá vendo aqui, ó? Aí no livro de vocês tem mais. Eu vou desenhar só esses dois, certo? Observe que todos os vértices do hexágono, ó, são pontos da circunferência, tá vendo? Ó? Então a gente diz que o polígono é inscrito na circunferência, certo? E todos os polígonos e os polígonos circunscritos também. Polígonos circunscritos. Circunscritos. Olha só. Dá alguns exemplos de polígonos circunscritos. Agora, o que é que acontece? O polígono está por fora, né? Então, tem aqui, ó. 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 Tá vendo aqui? O polígono, ele não é inscrito, ele é circunscrito. Quem é inscrito é a circunferência, certo? Aqui o polígono é circunscrito, ele está por fora. Os lados do polígono tangenciam a circunferência, tá vendo? Toca na circunferência em um ponto. Aí a gente diz que o polígono é circunscrito, né? Por exemplo, a gente pode ter também o triângulo, a gente pode ter, ó, vou fazer mais um aqui para vocês, no livro de vocês tem mais exemplos. Pode ser um quadrado, ó, circunscrito. Ó, tá vendo? Ó, aqui o quadrado, ele é circunscrito. Aí vocês têm alguns outros exemplos, hexágono circunscrito, etc, etc. Tá bom? Então, esse é o polígono inscrito, ele está dentro da circunferência. Esse aqui é o polígono circunscrito, ele está por fora da circunferência, tá vendo? Os lados tangenciam a circunferência, toca a circunferência em um ponto. Certo, gente? Muito bem. Vamos verificar alguns elementos dos polígonos regulares. Elementos. Aí no livro de vocês tem um desenhozinho bacaninho, bonitinho, certo? Vamos desenhar, vamos tentar desenhar essa figura aí. Você tem a circunferência, né? Tem 1, 2, 3, 5, 6. Um hexágono, né? Olha só. Ele desenhou um hexágono aqui dentro. Vou tentar fazer um desenho parecido, certo, gente?
Eu não sou bom desenhista, não. Nunca fui na minha vida. Mas dá para quebrar o galho. Pronto. Vocês observam que eu tenho um hexágono aí, né? Aí temos alguns elementos. Certo? Temos alguns elementos aí. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, você tem o centro, né? Centro é esse ponto O aqui, ó. É o centro da circunferência do polígono. Centro comum das circunferências. Centro, que é o ponto O. Ponto O. Certo? O que mais? O raio. O raio. Ó. O raio, gente, esse segmentozinho aqui, ó. Ó, esse segmento aqui é o raio. Esse aqui também é raio, né? Qualquer segmento com distância do centro a qualquer ponto da circunferência é o raio. Raio R. Certo? Ângulo central. Ângulo central. Onde é que está o ângulo central aqui, ó? O ângulo central é esse ângulo aqui, ó. Tá vendo aqui? Ângulo central. Vou chamar de alfa aqui, certo? Alfa. Ângulo central, alfa. Ângulo interno. Ângulo interno. Olha aqui, ó. Por exemplo, esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo interno, certo? Vou chamar aqui de beta. Ângulo interno é o beta. Ok? Deixa eu fazer aqui do lado de cá agora. Tá tudo no livro, viu, gente? É só acompanhar. Se vocês observarem, aqui eu tenho um ângulo externo, ó. Ó, esse ângulo aqui, ó, chamado de θ. Vou ajeitar aqui. Θ. Θ é o ângulo externo. Ângulo externo. É o θ. Vocês estão vendo que se eu somar θ com beta dá 180, né, gente? É um ângulo suplementar, né? Ó, θ mais beta é igual a... Eles são suplementares, né? 180 graus. Certo? O que mais a gente pode falar? E o apótema, que é o apótema, certo? Apótema. Ó, o apótema, por exemplo, vou fazer um desenho aqui fora, certo? Fazer um desenho aqui fora. Por exemplo, digamos que eu tenha um quadrado inscrito. Ó, quadrado inscrito. Digamos que isso aqui seja um quadrado. Tá aparecendo mais um. Tá legal. Pronto, tá aqui o centro. Certo? O apótema, gente, é esse segmentozinho aqui, ó, que vai do centro ao ponto médio do lado oposto. Tá vendo que divide o lado oposto ao meio? Então, aqui é o apótema, certo? Como ele está dizendo aí, ó, segmento de reta de extremidade no centro do polígono e no ponto médio de qualquer um dos lados. Para cá também tem um apótema. Tá bom? Então, esses são os principais elementos de um polígono, certo? Polígono inscrito. Bem, vamos lá. Vamos lá, continuar aqui, bem. Vamos começar a estudar o triângulo equilátero, certo? Ainda em polígonos inscritos, certo? Triângulo. Vamos ver aqui algumas relações importantes. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Olha só. Então, eu tenho aqui uma circunferência e tem um triângulo equilátero inscrito na circunferência. Então, quais as relações que nós temos para o triângulo equilátero? Certo? Aqui está o centro da circunferência, né? Vocês observam aí facilmente. Aqui eu tenho o raio da circunferência, né? Ó, R, certo? Aqui nós temos o quê? A distância do centro ao ponto médio do lado oposto. Nós acabamos de ver que isso aqui é o apótema, né? Certo? É o apótema. Muito bem. Então, a gente vai tirar as medidas do apótema e do raio, certo? Do apótema e do lado, em função do raio. Eu tenho um lado, aqui tem um lado, certo?
Então, no triângulo equilátero, o apótema sempre é o raio, certo? Vocês estão vendo aí? Dividido por 2. Certo, gente? E o lado é igual ao raio que multiplica a raiz de 3. As demonstrações estão feitas aí no livro de vocês, certo? Por que isso? Eu não vou fazer demonstração agora. Se vocês tiverem dúvida na demonstração, podem entrar em contato comigo que a gente verifica isso. Certo? Vamos ver se dá para fazer o quadrado aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa aí, Ítalo? Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo. Quadrado. Certo? Então, eu vou fazer o desenho aqui. Deixa eu ajeitar essa circunferência. Né? Aqui eu tenho um quadrado inscrito. Ó. Tá vendo? Quadrado inscrito em uma circunferência. Aqui o centro da circunferência, né? O centro do polígono. Certo? Aqui eu tenho, ó, medida do raio da circunferência, né? E o quadrado tem medida L, certo? Aqui eu tenho quem? Ó, o segmento que vem do centro ao ponto médio do lado oposto é o apótema, né? Então, aqui o raio, apótema e o lado do quadrado. L. Certo? Quais são as relações que nós temos? Vamos lá. Passar para o lado de cá, certo? Quais são as relações que nós podemos tirar daí? Olha só. Nós temos para o quadrado que o apótema é outra formulazinha, tá vendo aí, ó? R é o raio, raiz de 2 dividido por 2. Esse é o apótema do quadrado inscrito, certo? Apótema do quadrado inscrito. E nós temos a medida do lado. O lado do quadrado inscrito, certo? É R, raiz de 2. Ok? Então, apótema, R, raiz de 2 sobre 2. E lado do quadrado, R, raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Também as demonstrações estão feitas no livro. Qualquer dúvida quanto à demonstração, se alguém quiser saber por que dá isso, pode fazer a pergunta aí, que a gente vai tentar explicar para vocês, tá bom? Agora, gente, ó, na outra página você tem propriedade do quadrilátero, certo? Quadrilátero, não necessariamente um quadrado, certo? Do quadrilátero inscritível. Ou seja, que está dentro da circunferência. Certo? Então, observe. Vocês têm uma circunferência aí, ó. E dentro dela tem um quadrilátero inscrito. Tá vendo aí em vermelho? Negócio mais ou menos assim, ó. Pra cá, né? Pra cá. Pra cá. Pra cá. Estão vendo esse quadrilátero em vermelho aí? É um quadrilátero inscritível, né? Ó, A, B, C, D. Certo? Ele está dentro da circunferência. Seus vértices são pontos da circunferência. Tá vendo? Ó? Todos os vértices deles pertencem à circunferência. Então, a gente tem esse quadrilátero, que não é necessariamente um quadrado, tá vendo? O quadrilátero ele tem 4 lados. Quadrado, viu? Então, diz o seguinte, que o quadrilátero convexo é inscrito na circunferência, então seus ângulos opostos são suplementares. Observa, aqui eu tenho esse ângulo, aqui eu tenho esse ângulo, aqui eu tenho esse ângulo, e aqui eu tenho este ângulo. Então, os ângulos opostos são suplementares. O que é que significa dizer, gente? Que o ângulo A somado... Qual é o oposto do ângulo A? É o ângulo C, ó. Se eles são suplementares, então a soma é 180. O ângulo B é o oposto ao ângulo D, ó. Então, eles são suplementares. 180 graus. Pronto. Isso é a propriedade do quadrilátero inscrito. Tá bom? Ok. Vamos ver agora o hexágono regular. Então, observe, nós vimos triângulo equilátero, aqui, né, ó, triângulo equilátero, vimos quadrado, vimos uma propriedade dos quadriláteros inscritível, e agora nós vamos ver o hexágono regular. Hexágono
hexágono regular, inscrito, certo? Daqui a pouco eu vou falar do circunscrito. Então, aqui. Hexágono, certo, gente? Hexágono regular. Ok, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma circunferência. Olha só, eu tenho aqui uma circunferência e tem um hexágono inscrito na circunferência. Vamos escrever aqui um hexágono. Lembre-se que o hexágono ele tem 6 lados congruentes, né? O hexágono regular, né? Então, supõe que isso aqui seja um hexágono regular inscrito na circunferência. Está aqui o raio, certo? Está aqui o raio, é o raio da circunferência, e esse segmento aqui é o apótema, estão lembrados? Vem do centro até o ponto médio do lado oposto, divide esse lado ao meio, tá bom? Então, nós temos as seguintes relações. O apótema é R, raiz de 3 sobre 2, e o lado do hexágono. Tem 6 lados, né? Lado, 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 lado. São 6 lados no hexágono, né? E o lado é simplesmente igual ao raio da circunferência. Certo? Muito bem. Então, estas são as relações métricas dos polígonos regulares. Polígonos inscritos, tá bom? Polígonos regulares inscritos. Observe todos esses polígonos que eu fiz aqui, ó, o hexágono está inscrito, o quadrado está inscrito, o triângulo equilátero está inscrito, tá vendo? Então, nós temos essas relações métricas aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Muito bem. Vamos ver agora. Posso apagar, né? Acompanhe o livro de vocês. Está tudo bonitinho aí no livro. Vamos ver agora. Professor, Pode que quer falar alguma coisa, Jonathan? o que será a raiz de 2? Como é? L aqui? O que seria a raiz de 2? É sim, para só. É porque vocês têm a demonstração aí, não tem? E tudinho no quadrado, certo? Olha só, deixa eu ver se está aqui. Assim. Olha só, eu vou tentar mostrar para vocês aqui essa demonstração que você me pediu aí, viu? Então, repare. Você tem aqui a circunferência, tem um quadrado inscrito. Vou tentar fazer aqui para vocês a demonstração, viu? Aqui o centro do quadrado, não é isso? Aqui eu tenho um raio. Aqui eu tenho o apótema do quadrado, não é isso? Então, observe o seguinte, gente. Olha só. A diagonal do quadrado, essa parte aqui, ó, é o lado, essa diagonal todinha aqui, é o lado vezes a raiz quadrada de 2, certo? Então, a diagonal do quadrado, ela é dada assim, o lado que multiplica a raiz de 2. Certo? Mas se vocês olharem para cá, ó, a diagonal do quadrado é R mais R, né? Então, 2R's é igual a L raiz de... Quem é o raio? É L, né? Eu quero saber o valor do lado, né? Então, vamos lá. Quem é o lado? O lado vai ser 2R's sobre raiz quadrada de 2. Então, eu racionalizo, né? Ó, vai ficar 2R's que multiplica a raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Aí o lado vai ficar, ó, 2R's raiz de 2, raiz de 4 é 2. Aí eu cancelo 2 com 2, ao lado aqui, ó, R raiz de 2, tá vendo? Essa fórmula vem daqui. Tá bom? Por quê? Porque essa diagonal aqui do quadrado, a fórmula dela é L raiz de 2, ó. Certo? Aí eu olho que a diagonal é 2R's, faço as contas e tiro o valor do lado. Ok? Isso é uma demonstração dessa fórmulazinha aqui, ó. Porque raiz de 2. Posso apagar? Está no livro a demonstração. Muito bem. Boa pergunta. Quem quiser mais perguntar, fica à vontade. Vamos ver agora, gente, os polígonos circunscritos. Observe. Polígonos circunscritos. Circunscritos. Certo? Polígonos circunscritos. Primeiro, vamos ver o triângulo equilátero. Então, agora você vai ter um triângulo equilátero circunscrito. Então, olha que o desenho vai mudar um pouquinho, né? O triângulo agora está por fora, né?
Ó, você tem aqui a circunferência, tem um triângulo aqui por fora. Ó. Circunscrito, olha que os lados do triângulo tangenciam a circunferência, né? Ó, toca na circunferência em apenas um ponto, tá vendo? Ó, tocou aqui, ó. Tá vendo? Vai tocar aqui também, ó. Tá vendo? Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero circunscrito. Note que aqui é o centro da circunferência. Daqui para cá eu tenho a medida do raio, né? E daqui para cá eu tenho o apótema, não é isso? Ó? O apótema. Tá bom? Então, vocês têm aí as fórmulas do triângulo equilátero. O apótema. A é o lado. Aqui está o lado do triângulo, né? Ó. É o lado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 6. E aí, explicando para vocês. Vocês têm a demonstração feita no livro sobre essa fórmula. Tá bom? E agora nós vamos ver o lado. E o lado do triângulo equilátero circunscrito, ele não está inscrito, certo? Vai ser 2 raiz de 3 vezes o raio. Tá bom? Também todas essas fórmulas estão demonstradas no livro. Qualquer dúvida, depois me pergunta que eu faço a demonstração. Certo? Então, visto o triângulo equilátero, vire a página, vamos ver o quadrado. Quadrado. Observe que esse quadrado ele é circunscrito, né? Você tem aqui a circunferência e aqui tem o quadrado. Tá vendo? Ó? Os lados do quadrado são tangentes à circunferência. Toca na circunferência em um ponto. Ó, tá vendo? Ó? Tocou aqui em um ponto. E aqui também, ó. Tocou em um ponto aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Então, esse quadrado ele é circunscrito. Aqui eu tenho o centro da circunferência, certo? Daqui para cá, ó, eu tenho o raio. E daqui para cá eu tenho o apótema. Então, também tem as fórmulas aí, ó. O apótema é igual ao raio. O apótema é igual ao raio. E o lado do quadrado é simplesmente o dobro do raio. Pronto. Aí vocês têm essas relações aqui, ó. Ok? Vamos ver uma propriedade aí. Alguém quer fazer perguntas? Propriedade, ó. Olha só. Professor, olha o chat que tá tendo perguntas também. Chat, deixa eu dar uma olhada. Vocês podem perguntar, gente. Normal, não tem problema. Tá. O que seria a raiz de 2 no quadrado? Pronto. Eu já falei da raiz de 2, né? Tem outra questão de colocar a raiz de 2 ou a questão nos dará outra raiz? Não, olha só. Se você estiver falando que aqui é o quadrado inscrito, né? Não é quadrado escrito aqui quem está falando? Se é do quadrado escrito, o apótema sempre vai ser o raio vezes raiz de 2 sobre 2 e o lado será sempre R vezes raiz de 2. Se for quadrado inscrito, tá bom? Porque vocês olham, no quadrado circunscrito, que a gente está falando agora, o apótema é o raio e o lado é 2 raios, tá vendo? Não aparece raiz de 2. Tá beleza? Valeu. Qualquer dúvida, manda pergunta, porque eu não estava vendo o chat, tá bom? Qualquer coisa é só perguntar. Muito bem, vou apagar o lado de cá. Muito bem, gente. Agora vamos falar do hexágono regular circunscrito, né? Não, a propriedade. Propriedade do quadrilátero circunscrito, né? Do quadrilátero circunscrito. Preste atenção, viu? A gente viu quando o quadrilátero ele é inscrito, o que é que disse? Lá naquela propriedade que eu mostrei para vocês, né? E os ângulos opostos são suplementares, né? Agora o que eu tenho é o contrário, eu tenho um quadrilátero circunscrito. Então vocês observem o seguinte, está aqui uma circunferência e aqui eu tenho um quadrilátero circunscrito, ó. Ó.
Não necessariamente um quadrado. Isso aqui não é um quadrado, não é verdade? É um quadrilátero, tem 4 lados, circunscrito, ou seja, seus lados tangenciam a circunferência, né? Certo? Você tem um quadrilátero ABCD, ó. A, B, C, D. O que é que diz a propriedade? Se um quadrilátero convexo é circunscrito à circunferência, a soma de dois lados opostos é igual à dos outros dois. Então, a soma de dois lados opostos, por exemplo, AB, qual é o lado oposto a AB? DC, né? Ou CD. Então, a soma desses lados opostos é igual, deixa eu apagar, acho que eu ia fazer aqui embaixo, AB, ó, mais, certo? DC ou CD, tanto faz, AB mais CD, a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois lados opostos. É igual a AD. Gente, estou sendo avisado que eu tenho 10 minutos de aula, tá bom? Tenho 10 minutos de aula. AD mais BC. Legal? Tranquilo? Então, essa é uma propriedade do quadrilátero circunscrito à circunferência. A soma dos lados opostos é igual à soma dos outros dois lados opostos. Quando o quadrilátero é inscrito, o que é que ele diz? Quando ele é inscrito, o que é que fala? E a soma dos ângulos opostos são suplementares, né? A gente falou anteriormente. Ok. Vamos falar do hexágono regular. Hexágono regular circunscritível, certo, gente? Ele está fora da circunferência. Ok? Então, eu vou tentar desenhar aqui para vocês. Vocês têm um desenho bem legal aí. Ó. Tá aqui a circunferência. Eu vou tentar desenhar um hexágono aqui circunscritível. Ó, não sou muito legal no desenho não, mas dá para quebrar o galho. Então, vou quebrar um galhozinho aqui. Fazer um faz de conta. Mas é um faz de conta sério, viu? Tá vendo que esse hexágono está por fora da circunferência, certo? Ó, os lados tangenciam a circunferência, tá vendo? Ó? Toca na circunferência em apenas um ponto. Ó. Por isso que o hexágono, ele é, como eu vou dizer, circunscritivo. Aqui, nós temos o apótema e, ao mesmo tempo, o raio, né? Não é isso? Então, é fácil já a gente ver direto, até pelo desenho, é fácil a gente ver que o apótema é sempre igual à medida do raio. E que o lado é 2Rs, raiz de 3 sobre 3. Novamente, tudo isso aí está sendo demonstrado aí no livro. Se alguém depois tiver interesse em saber por que a fórmula é essa, depois, tá certo? Pode passar um zap para mim e a gente faz a demonstração para você. Certo? Ok, gente. Então, essas são as relações métricas nos polígonos regulares. São relações importantes e são muito usadas, tá bom? Então, vamos tentar fazer aqui alguns exercícios, por exemplo, na página 284. Já vou começar. Página 284. Vocês estão fazendo as atividades online que eu passei no capítulo passado. Se não me engano, vai até quinta-feira, né? Não me engano. É porque é o seguinte, na quinta-feira eu não poderei dar aula. Então, eu fiz uma permuta com o professor Rogério Ketty. Eu daria aula no horário dele hoje e ele, quinta-feira, dará aula no meu horário. Então, quinta-feira vai ser aula de química, tá bom? Excepcionalmente, gente, porque na quinta-feira eu tenho um compromisso e não poderei vir dar aula para vocês. Então, é um compromisso inadiável, não tive como adiar esse compromisso. Então, vamos fazer o praticando da página 284. Página 284. Praticando. Praticando. Olha só. O que é que diz aí? Mestre, na imagem a seguir, tem-se um hexágono regular circunscrito. Se o lado do polígono mede 5 centímetros, qual é o raio da circunferência? Estão vendo aí que vocês têm um hexágono regular circunscrito. Deixa eu ver se eu desenho para vocês.
Olha só, você tem aqui uma circunferência e um hexágono regular. Deixa eu fazer um desenho para vocês aqui, circunscrito. Eu geralmente, quando desenho, eu faço o hexágono de outra maneira. Eu vou fazer como eu fiz aqui, ó, nesse aqui. Fica mais fácil o desenho. Ó, fazer dessa maneira. Mas é o mesmo hexágono, viu? Não tem problema nenhum. É o mesmo hexágono. Certo? Desenho vocês têm aí. Então, olha só, o que é que nós temos aqui? Nós temos o centro. E vemos para cá. Né? Assim, certo? Não, não está certo. Para cá, né? Ó. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, esse segmentozinho aqui, que está aqui no meio, vou botar aqui fora, esse segmento ele está dizendo que o raio é igual à altura, né? O raio, isso aqui não é o raio da circunferência, né? Ele é igual à altura desse triângulo. Estão vendo aqui que vocês têm um triângulo, ó? Certo? O que ele diz aí? Vamos lá. Na imagem seguinte, tem seu hexágono regular circunscrito. Se o lado do polígono mede 5 centímetros, igual a 5, certo? Se o lado do polígono mede 5 centímetros, qual é o raio da circunferência? Então, qual é a medida do raio da circunferência? Ok? Então, gente, vocês observem, né, que eu tenho um hexágono circunscrito, né? Vocês observem que esse raio aqui, ó, é igual à altura desse triângulo equilátero, né? R igual a H. Ora, gente, mas observe o seguinte. Como é que é a altura de um triângulo equilátero? A gente já viu isso aqui, viu? L, raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o raio vai ser o lado que é 5, raiz de 3 sobre 2 centímetros. Certo? O raio. Muito bem. Terminada a questão. Certo? 2. Vê se dá tempo para fazer a questão 2. Um hexágono circunscrito e um triângulo equilátero inscrito estão representados na figura. Então, olha o que é que eu tenho. Eu tenho uma circunferência. Aí, o que é que nós temos? Um hexágono circunscrito. Ó, aqui vocês têm um hexágono circunscrito à circunferência. E, ao mesmo tempo que o hexágono está circunscrito, vocês têm um triângulo equilátero inscrito, né? Ó, vocês têm... Vamos supor que esse triângulo seja equilátero, tá bom, gente? E vocês têm um triângulo equilátero inscrito. Então, tem um hexágono circunscrito e um triângulo equilátero inscrito, tá bom? Aqui vocês têm o raio, né? Ó. Aqui o centro. Então, aqui eu tenho o raio. Certo? E aqui eu tenho a altura desse triângulo, né? Ó. Certo? A altura do triângulo. Aqui está o centro. Aqui é a altura. Então, vamos lá. Vou pegar os dados. Um hexágono regular circunscrito e um triângulo equilátero inscrito estão representados na imagem a seguir. Se o lado do hexágono mede 4 raiz de 3, lado do hexágono, 4 raiz de 3. Ó, vamos fazer assim, L6, chamar de L6. Por que L6? Lado do hexágono. L6. Tem 6 lados do hexágono, né? 4 raiz de 3. Se o lado do hexágono mede 4 raiz de 3 centímetros, determina a altura do triângulo. Determinar a altura do triângulo. Vamos fazer isso. Ok? Gente, é o seguinte, se por acaso cair, né, se terminar a aula, porque quando está aos 40 minutos acaba da transmissão, né? Eu quero que vocês continuem a fazer em casa o restante dos exercícios, tá bom? Não esqueçam isso. Tenta fazer em casa, vão fazendo, e na próxima aula eu
faço para vocês. Tá bom? Mais alguns. Mas vamos tentar ver se dá tempo de terminar esse. Tá bom? Deixa eu apagar o lado de cá. Eu acho que não vai dar tempo, não. Vai terminar, viu, gente? Tá bom? Então, eu desejo a vocês uma boa semana ainda a todos, tá bom? Um abraço no coração. Que Deus os abençoe. Vão tentando fazer os exercícios. E na próxima aula a gente se vê. Tá bom? Eu começo a partir dessa questão. Valeu, Valeu, então. professor. Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Uma boa abraço a semana. todos. Tchau, tchau. Tudo de bom. Certo? Já está terminando mesmo. Já está em cima. Já. Você que não cortou ainda. João Vitor, Maria Célia, Rayane, Jonathan, Costa, um abraço para vocês. Ok? Muito bem. Valeu, João Vitor.